Uma boa noite na paz do Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus em 1 Timóteo capítulo 1. Quero convidar os que podem a se colocarem em pé para a gente fazer essa leitura. Mudar um pouco de posição também. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 3 a 20. Partindo eu para a Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. O objetivo desta instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei quando não compreendem nem o que dizem, nem a coisa acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Sabemos que a lei é boa, se alguém a usa de maneira adequada. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam a imoralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos e os que juram falsamente, para todo aquele que se opõe à sã doutrina. Esta sã doutrina se vê no glorioso evangelho que me foi confiado, o evangelho do Deus bendito. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo, alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução segundo as profecias já proferidas a seu respeito. Amém. Para que seguindo-as você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Senhor, nesta tarde e noite, em que nós temos entrado na Tua presença, ou estamos na Tua presença, desde que adentramos esse local, desde que saímos de nossas casas, Senhor, e agora reunidos em Teu nome, mais de 2 ou 3, uma multidão dos Teus discípulos, na Tua presença, clama por misericórdia, Senhor, canta ao Teu nome, te louva, te adora, Senhor. E agora nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor abra a mente e o coração de cada um, para ouvir a Tua palavra, Senhor, e aplicar ao seu coração aquilo que o Teu Espírito quer de cada um de nós. Usa-nos hoje à noite, Senhor, fala ao nosso coração, transforma vidas, sedimenta a nossa fé, faz-nos acreditar na verdade que nos liberta, mais do que, Senhor, nas histórias que nos entretêm.
E nós queremos para isso, Senhor, e com isso glorificar o Teu nome e conduzir milhares, Senhor, aos pés do Senhor Jesus aqui nesta cidade e para onde o Senhor nos mandar. Te agradecemos por tudo e oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Bom, nós estamos iniciando um período singular na vida desta igreja em que o ensino bíblico aplicável, relacional, não simplesmente teórico, não simplesmente formal na sua estrutura, este ensino está sendo direcionado aos líderes de grupos pequenos, seus aprendizes, orientadores, supervisores, coordenadores de áreas, pastores. Todos nós estamos nos submetendo agora a um ciclo de aprendizado para que o ensino vaze da mente e do coração da liderança e através de toda a rede de líderes para chegar até o membro de um grupo pequeno onde quer que ele esteja. Nós abrimos mão há muito tempo do aspecto da escola bíblica, onde numa sala de aula meia dúzia de pessoas, aliás iniciava-se às vezes com 50, terminava com 10, com 20. Nós abrimos mão desse modelo por uma questão logística, por uma questão desse modelo ser já ultrapassado, para tornar esse ensino pessoal, aplicável, onde o ensino não é só o abrir de uma apostila, de um livro, mas é acima de tudo vida na vida, como Jesus fazia com os seus discípulos, e conteúdo que será passado para o aperfeiçoamento dos líderes, como Paulo disse, que vocês aprenderam de mim, passem a homens fiéis que sejam capazes de ensinar outros, e assim por diante. E nós estamos entrando nesta semana, nessa próxima semana, nesse corredor maravilhoso de aprendizado e de ensino como nunca na vida da nossa igreja. E nós queremos louvar a Deus, inclusive pela vida do Taylor, da Gigi, que fizeram parte da elaboração desse projeto e desse programa, esperando que eles retornem em breve para ver não só os frutos, mas também o aperfeiçoamento daquilo que vamos estar iniciando agora nesse segundo semestre. Mas hoje à noite eu quero trazer à memória de cada um de nós a preocupação que o apóstolo Paulo tinha com o que acontecia na igreja em Éfeso, uma igreja nova, um pastor jovem, e o apóstolo Paulo preocupado com a situação da palavra, da doutrina, do ensino da Bíblia no meio desta igreja. Nós chamamos, conforme o seu boletim aí, de admoestação contra heresias. A palavra heresia vem do grego airesis, que quer dizer uma doutrina que se opõe aos ensinos, aos dogmas da igreja. Também uma heresia é um absurdo, um contrassenso, um disparate, um ato ou palavra ofensiva à religiosidade, à espiritualidade. Mas enfim, uma heresia é um ensino que vai de encontro ao que a sã doutrina, o ensino de Jesus, tem nos proporcionado. Nós sabemos que hoje as pessoas são tão relativistas que já não existe mais nenhuma verdade absoluta. Quando a Bíblia diz que Deus diz alguma coisa, as pessoas dizem, isso aí é fanatismo, isso aí é coisa da antiguidade. As coisas mudaram, o mundo mudou, as pessoas mudaram, não faz mais sentido crer ou fazer afirmações dogmáticas sobre o que Deus diz. Quando a Bíblia fala de casamento, hoje casamento é relativo. Quando a Bíblia fala do cuidado do corpo, isso é relativo. Quando a Bíblia fala da sexualidade praticada dentro do casamento, hoje é relativo, porque os pais incentivam
e estimulam seus filhos a terem uma experiência sexual antes do casamento. Relativizam tudo, porque é bom, porque experimentam, porque podem treinar antes, e assim vão maculando e machucando a vida dos adolescentes precocemente, e abrindo a nossa sociedade para uma permissividade, uma promiscuidade sem precedentes na história, porque simplesmente abandonam o ensino bíblico, que diz claramente que o sexo é um dom de Deus, por exemplo, e como dom de Deus, tem seus estágios, desde a infância, aprendendo as primeiras noções sobre os órgãos sexuais, sobre a reprodução humana e animal. A criança vai crescendo, na adolescência, toda aquela revolução hormonal vai acontecendo no menino, na menina, até que conhecem melhor toda a função da sexualidade no seu próprio corpo, e se preparam para o reconhecimento de que homem e mulher, macho e fêmea, são capazes de reproduzir um ser que poderia nascer dentro de um lar e dentro de um concerto de aliança, de compromisso, de amor, até que a morte os separe. Porém hoje, a sociedade relativizou tanto o casamento, que faz-se filhos, ou na proveta, ou nos motéis, ou nas esquinas, como nunca. Ou produzem-se seres humanos que não têm família, não têm referencial de pai, nem de mãe, não sabem quem é o pai, quem é a mãe, e inventam aberrações, onde homens e homens, mulheres e mulheres, pretendem realizar o mesmo papel de pai e de mãe, chamando isso de um novo conceito de família. A igreja evangélica, e inclusive a igreja católica apostólica romana, é a única ou as únicas que ainda se mantém firme no dogma evangélico, cristão e bíblico, de que Deus instituiu a família para ser homem e mulher, que se colocados numa ilha em qualquer lugar, vão reproduzir sim, vão criar filhos, vão viver família, e que o compromisso do casamento não começa com o sexo, mas com o respeito mútuo, com o enlace emocional, para que depois experimentem o sexo como uma coroação de afeto. Ninguém, mesmo os mais promíscuos, mesmo aqueles que se vendem até por necessidade, vendendo seus corpos por aí pelas esquinas, nem estes gostam de ser utilizados como objetos. Muitos o fazem por uma questão de ganho pessoal, não é por prazer. Mesmo as relações que são totalmente fora, acidentais e fora do relacionamento matrimonial, nem estas relações subsistem sem o senso de propriedade, o senso de perda, o senso de traição, o senso de desvalorização, quando alguém usa, abandona e não assume nenhum compromisso. Por que isso? Porque o que Deus diz é o que vale para a raça humana, não é o que o homem diz, não é o que a sociedade determina. O apóstolo Paulo estava preocupado com essa relativização da verdade. Imagine uma nova igreja em formação em Éfeso, a igreja que nem tinha ainda o Novo Testamento em mãos, talvez algumas cartas já estavam circulando naquela época, e uma igreja mergulhada numa sociedade impregnada de influências esotéricas, místicas, filosóficas, uma sociedade politeísta, que cada dia inventava um Deus, cada dia inventava uma estátua. Em cada esquina de Éfeso tinha uma estátua erigida a um Deus qualquer. Aliás, a cidade de Éfeso era o berço da adoração a Diana dos Efésios, uma estátua que veio do céu, enviada por um outro Deus qualquer.
Em Atos 19:34 diz que todos unanimemente levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas: grande é Diana dos Efésios. Num livro de Will Durant, na História da Civilização, ele diz o seguinte: o povo adorava Ísis com especial ternura e erguia-lhe imagens. Consideravam Ísis a mãe de Deus. Seus sacerdotes exaltavam-na em sonoros cantos e mostravam-na num estábulo, amamentando um bebê miraculosamente concebido, uma espécie de paródia do que seria o nascimento de Jesus. Os primitivos cristãos muitas vezes se curvavam diante das estátuas de Ísis com o pequeno Horus ao seio, vendo nelas outra forma do velho e nobre mito pelo qual a mulher, criando todas as coisas, tornou-se por fim a mãe de Deus. Grifo do autor aqui nas minhas notas. Imaginem essa influência dentro da igreja em Éfeso, agora cheia de novos convertidos. Paulo introduz a sua carta e vai logo direto ao assunto. Ele está querendo fazer uma advertência séria contra os desvios do ensino apostólico. Paulo não tolerava mistura de falsificação da fé. Ele não tolerava a mistura ou a falsificação da fé. Irmãos, é como você enviar seu filho para a escola, pequenininho, lá no prezinho, no jardim da infância, ou seja, qual for o nome, ou no maternal, e de repente descobrir que ele volta para casa dizendo os piores palavrões, e talvez fumando um cigarrinho e bebendo uma bebida alcoólica qualquer, porque a professora e o professor disseram que é assim que tem que fazer. Você iria correndo até aquela escola saber quem é que está ensinando o meu filho essas coisas. Quem ensinou o meu filho isso? O apóstolo Paulo tinha a mesma sensação em relação à igreja, o seu cuidado e seu zelo para que a igreja permanecesse na verdade. Porque o evangelho não é só um lugar para a gente experimentar um bem-estar na presença de Deus, não. Tudo que nós cantamos, tudo que nós professamos, tudo que foi feito aqui, até o abrir do coração para confissão e restauração, tem como base o que está escrito. É dogma de fé. Nós não seguimos um homem, não seguimos uma denominação, nós não seguimos um eu acho. Ninguém se reúne em grupo pequeno para ouvir a opinião que o irmão tem a dar sobre o assunto X ou Y, que não seja baseado na palavra de Deus. Se alguém não abre a palavra para lhe dizer, está escrito, você pode começar a desconfiar da sua opinião. Eu vou lhe ouvir, meu irmão, mas eu prefiro que você embase o que você está dizendo na palavra de Deus. Paulo estava preocupado com aquele cristianismo tão novo, tão infantil, já invadido com tantos ismos, tantas heresias. É por isso que ele encarregou Timóteo de detectar o falso ensino e confrontar o falso ensino, além de coibir o avanço do falso ensino. Timóteo tinha que fazer 2 coisas. Uma ação era negativa: tira a mentira, para com a mentira, vamos erradicar aquilo que é falso no nosso meio. E em segundo lugar, vamos ensinar o que é certo. A demonstração coíbe o erro, no verso 3, mas também promove o amor, o coração puro e a boa consciência e a fé sem hipocrisia. Hoje não é diferente no nosso meio. O relativismo espiritual permite uma mistura de crenças diluídas a gosto do freguês. Os crentes vão de igreja em igreja, de congresso em congresso, ouvindo o pregador A, B, C, que aparece como um grande homem do milagre, que vai ensinar coisas mirabolantes, e os crentes vão andando de um lado para o outro, atrás de uma solução para o seu problema pessoal, sem qualquer reflexão na verdade. Porque
desconhecem o fato de que até o inimigo de Deus é capaz de operar milagres. Não existe maior sequência de milagres de cura do que praticou Zé Arigó nos anos 60, anos 50, 60. E por último, Chico Xavier. O Espiritismo tem um testemunho claro e vivo de operações feitas em pessoas com tesouras e facas até pouco esterilizadas. Pessoas são curadas em muitos lugares por aí que vocês nem imaginam. E o povo, na simplicidade da sua fé, pensa assim: se curou, é de Deus. Se funcionou, deve ser de Deus. E aí ele não aceita qualquer tipo de advertência bíblica, de retorno à verdade escrita, porque o que o homem quer é sentir-se aliviado. Se vai resolver o meu problema, se eu tenho que molhar minha cabeça de sangue, matar um animal, ir na esquina, fazer uma mandinga, subir numas escadarias de joelhos, estilhaçar ou macular o meu corpo, eu vou fazer. É assim que o nosso povo age. Pouca reflexão, muita emoção. E os líderes sabem como o povo é manipulável. Estamos chegando agora próximo ao nosso tempo de eleição, e a manipulação já começou. Quem era bandido virou mocinho. As músicas, os panfletos, as propagandas, não se discute programa de governo, não se discute ideias de verdade, do que vão fazer de verdade. Vão usar o trinômio aí, segurança, educação, saúde, e todo mundo vai embarcar, porque há pouca reflexão. O povo vai atrás das lideranças que são carismáticas e que pouco acrescentam ao cérebro, ao ensino, à reflexão, ao pensamento, a uma coisa embasada de verdade, que mesmo quando não há cura imediata, acredita que Deus é Deus, que não dita o que Deus vai fazer, mas se submete como servo. Queridos, isso só uma congregação, isso só um cristianismo pautado na palavra. Por isso Paulo escreve com essa urgência. A maior ameaça não vem dos que negam o cristianismo. A maior ameaça da nossa igreja não são os ateus, que dizem: eu não creio em Deus, eu não creio nada disso. A maior ameaça vem daqueles que se infiltram para misturar verdade com mentira, fato com ficção, como fez Dan Brown no Código da Vinci, como fez O Segredo no outro livro, como fez ou faz algumas seitas que se dizem cristãs, acreditando em coisas completamente opostas ao cristianismo, que prega que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e está à direita do Pai em majestade, que um dia voltará para estabelecer o seu reino. Percebem? Timóteo tinha duas tarefas: denunciar o falso e promover o certo. E aqui no verso 19, ele fala da origem da apostasia. Ele diz: alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Paulo está destacando uma triste realidade: a maioria dos problemas de fé tem raízes morais e não intelectuais. Ou seja, o indivíduo se desvia da verdade por uma questão moral, não é por uma questão de discussão de fé. Ele vem para uma igreja e ali naquela igreja, para subsistir ali, ele precisa cumprir determinadas coisas, porque há uma seriedade, uma transparência. Aí ele prefere ir na igreja da esquina, onde o pastor vai fazer exatamente tudo o que ele quer. Diferente do que nós vimos aqui hoje. Encarar a verdade, denunciar e abrir publicamente, ser sarado e curado, enfrentar a realidade de que precisa cuidar de si mesmo. Para muitos é preferível ir na igreja da esquina, onde ninguém vê, onde ninguém viu, e se acomodaram ao evangelho que não é o verdadeiro, claro, puro, santo evangelho de Jesus. Paulo destaca essa realidade.
Alerta aos que procuram um lugar onde a crença se acomoda ao estilo de vida errado, promíscuo e conivente. Não façam isso. O Salmo 50 tem uma advertência bíblica bem clara. Deus diz assim, versos 16 a 21. Mas ao ímpio diz Deus: de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança? Você aborrece a disciplina, você rejeita as minhas palavras. Se você vê um ladrão, você se compraz nele, e aos adúlteros você se associa. Você solta sua boca para o mal e a tua língua fica tramando enganos. Você se senta para falar mal do teu irmão e difama o filho da tua mãe. Aí no verso 21, que você deveria guardar aí, grifar e depois ler de novo e levar sempre com você esse texto, olha o que Deus diz: você tem feito essas coisas e eu me calei, e por causa disso você pensou que eu era o seu sócio, o seu igual nessas coisas, mas eu vou te arguir, eu vou te questionar, eu vou te confrontar e vou colocar tudo à vista. O que Deus está dizendo aqui? O camarada está lá recitando os preceitos bíblicos, cantando os hinos de louvor, conhece os versículos da palavra de Deus, ele sabe tudo, mas ele continua associado com aquilo que não é de Deus. E Deus está dizendo assim: você fez uma vez e não aconteceu nada, você fez a segunda vez e não aconteceu nada, você fez a terceira e não aconteceu nada, e você pensou assim: Deus não viu, Deus não disse nada. Aliás, eu acho que ele nem é contra isso. E Deus está dizendo assim: eu me calei, você pensou que eu era teu sócio, eu não sou. Eu vou te confrontar. Sabe por quê, meus amados? Porque cristianismo é, acima de tudo, mudança de caráter. O que muda em nós, o milagre de Cristo na vida de uma pessoa, é a mudança de caráter. É o bandido que vira gente de bem, é o promíscuo que vira agora uma pessoa alerta com suas fraquezas, mas limpo para a glória de Deus. É o que roubava, que deixa de roubar para trabalhar honestamente e ganhar o pão de cada dia. É o relapso preguiçoso, procrastinador, que passa a viver de uma forma séria para a glória de Deus, porque o Evangelho muda o caráter do indivíduo. O Evangelho mudou e tem mudado a minha vida. Com 56 anos de idade eu ainda tenho que frear determinados impulsos da minha formação, do meu caráter, da minha vida, do meu passado. Cristianismo, o maior milagre do cristianismo é a mudança de um pecador num pecador arrependido, salvo pela graça e capaz de amar aquele a quem ele odiava, capaz de perdoar aquele que o ofendia e que antes merecia ou tinha a sua vingança de volta. Preste atenção, cristianismo não é uma fábrica de milagres do corpo, cristianismo não é uma fábrica de revelações, cristianismo não é um lugar para êxtase espiritual, não é um lugar para o indivíduo ficar dizendo glória e aleluia quando a sua vida não está em compasso correto com o que manda a palavra de Deus. O glória e o aleluia vem como resultado de uma exaltação séria e reverente ao nome do Senhor, que penetra da cabeça ao coração e muda a atitude dos membros. Um homem de Deus sintonizado com a palavra, com a sã doutrina, ele é tocado pelo Espírito de Deus no momento em que ele se desvia para a direita ou para a esquerda de um mandamento divino. Ele se sente mal quando o troco veio a mais. Ele volta no supermercado para devolver aquela lata que veio a mais. Ele tira os seus olhos da mulher que o incita ao pecado, ou de um homem que o incita ao pecado. Ele tira os olhos, não porque ele é forte, mas porque ele é fraco e depende da graça e do poder de Jesus, e tem na sua mente a sã doutrina. Quando Deus diz: sede santos como eu sou santo,
Santos não são essas estátuas que estão sendo erguidas na entrada das cidades do nosso estado, às custas do meu imposto, do seu imposto. Santos são estas pessoas aqui que são os santos ambulantes, que dormem numa cama de verdade, que falam de verdade, que abraçam e são abraçados, que mexem com dinheiro, que mexem com a lei, que mexem com o trabalho sério. Por isso Deus diz: sede santos como eu sou santo. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, a vossa separação daquilo que é a corrente do mundo que diz para você fazer o mal e só ganha quem faz o mal. Ontem à noite eu vinha num avião de Salvador e encontrei um dos secretários do nosso estado. Eu ouvi uma coisa estranha, muito estranha. Ele disse: pastor, é tanto trabalho, é tanta pressão, mas eu faço isso com alegria e dignidade. Eu ganho X reais por mês, talvez menos do que um grande número de pessoas aqui. Diz: minha família complementa a minha renda, porque o que eu ganho no estado como secretário não é suficiente para a manutenção da minha casa. Eu olhei para ele e disse: eu acho que eu tô voando aqui perto de Marte, Vênus. Quem é você? É muito estranho. Como é? Você trabalha no governo, é um secretário de estado, e você precisa que a sua família ajude a complementar a sua renda? Você é um ET, cara. Está ficando doido? Ele riu. Mas sabe por que ele é um ET? Porque é um homem lavado pelo sangue de Jesus. Sabia? Existe que estava com seu filhinho, que deixou a secretaria aqui para ir lá em Florianópolis, porque uma das suas filhas ia participar. Acho que tem um negócio de dança lá, né? O pessoal que está dançando sabe, tem um festival em Joinville, não é? Foi lá fazer uma surpresa como pai, largou tudo para ir lá ver a filha numa dessas apresentações. Outro ET. Aí ET e meio. Meu amigo, você é lavado pelo sangue de Jesus, porque é isso que o Evangelho faz. É essa transformação que traz. Esse é o maior milagre. E Paulo estava preocupado com a igreja, com a apostasia. Ele disse no verso 19: alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. O cara naufraga, ele mergulha, ele se afunda, ele abandona a fé. Não é por uma questão de não entender a verdade, é por uma questão de escolher viver errado e perceber que a fé o faz mudar ou o levará à mudança de comportamento. Preste atenção nos seus amigos. Por que eles não aceitam o Evangelho? Por que eles não vêm para Jesus viver essa coisa maravilhosa de se ter família, se ter saúde, de ser olhado com dignidade, valorizado por Deus, amado por Deus? Por que eles não vêm? Porque sendo escravos de um ritmo de pecado e de erro tão grande, eles dizem: pastor, eu bem que gostaria, mas eu não consigo deixar isso aqui. Eu já falei de Jesus para pessoas que diziam assim: eu sou tão errado, pastor, eu sou tão errado, que se eu me converter a Jesus e Ele quiser mudar isso aqui, eu vou à falência, a minha família vai ficar pobre, eu não vou ter mais nem onde ganhar dinheiro, porque eu só sei ganhar dinheiro fazendo coisa errada, e eu não quero nem entrar na tua igreja lá, porque eu vou sujar tudo. Eu disse: não, meu irmão, venha, porque eu era pior que você, e eu não sujei, porque Jesus me limpou. Ele vai te limpar, vai prover. Venha, tenha coragem. Mas olha, você falando com um pecador honesto, que diz assim: eu faço mesmo, eu faço mesmo. O naufrágio na fé acontece quando o indivíduo começa a perceber que andar com Jesus é um caminho muito estreito. E o apóstolo Paulo diz: cuidado,
não deixem que ensine uma outra doutrina que leve a igreja a práticas que o mundo lá fora aprova, mas que Deus reprova. Então ele começa, a partir dos versículos 3 a 7, ele fala da sã doutrina. Outra doutrina sendo pregada no verso 3. Ele diz: partindo eu para a Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas. Outra doutrina. Paulo deixa a advertência clara. O perigo de passarmos de um evangelho verdadeiro para um outro evangelho. E ele diz: alguns querem perturbar isso, ensinar outra doutrina. Acho que nós temos o texto de Gálatas 1, 6 a 9. Coloca aí para a gente no slide, para a gente dar uma olhada. Vejam comigo aí. Está no ponto? Foi? Mas ainda que nós... aqui ele diz, Paulo escrevendo aos Gálatas, ele diz assim: admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aqueles que o chamou pela graça de Cristo para seguirem um outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Próximo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito: se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daqueles que já receberam, que seja amaldiçoado. Olha o apóstolo Paulo aqui com medo de novo que os crentes voltassem ou saíssem da simplicidade transformadora do evangelho para um outro evangelho diferente daquele, um pseudo-evangelho. Olha os versos 3 a 6, o conteúdo desse outro evangelho. Primeiro, fábulas e mitos e genealogias do judaísmo. Aqui as fábulas eram judaicas. Tratava-se de interpretações alegóricas e legendárias do Velho Testamento, centradas na história da criação e dos patriarcas. Eu vou dar um exemplo de uma falsa interpretação do Velho Testamento. Tem gente que começa a ler o Velho Testamento e vê Davi com algumas mulheres, Salomão com 1 milhão de concubinas, e diz: está aí, ó. Está vendo como a Bíblia ensina? Como é que a Bíblia diz que Salomão teve 1000 concubinas? Eu só tenho 25, e você está dizendo que eu estou errado? Eu já ouvi crente tentando articular que lá no Velho Testamento era assim mesmo. De vez em quando eu recebo algumas perguntinhas pela internet de alguns irmãos que estão perturbados com esse tipo de abertura de Deus para Salomão. Eu não sei se eles estão com raiva de Salomão, querendo brigar com Deus, ou querendo ter o mesmo privilégio de Salomão. Aí eles me mandam um e-mail. Então eu tenho que responder assim: presta atenção. Quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, homem e mulher os criou. E disse: deixa o homem pai e mãe, une-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Constituído o modelo de família. Marido e mulher, monogâmico. Com o passar do tempo, o pecado entra na raça humana e o homem vai viver de acordo com a sua própria cabeça e vontade. A partir daí, a Bíblia descreve toda a ação de Deus na história, mas a ação de Deus na história não muda os costumes dos homens, de uma hora para outra, como não mudou os nossos. Deus não lhe obriga, Deus lhe adverte. Então, na história de Israel, ao invés de ter um rei segundo o coração de Deus, quis um rei segundo as outras nações. E um rei ganhava privilégios, presentes e também filhas de outros reis. E além da sua mulher, ou a primeira, a segunda, a terceira, tinha lá as milhares de concubinas para cuidar do seu palácio, suas amas, suas secretárias e etc. Em nenhum lugar da Bíblia Deus manda o homem ter muitas mulheres. Muito pelo contrário. Quando Jesus no Novo Testamento começa a nos ensinar como viver a vida cristã,
ele diz exatamente isso. No princípio não foi assim. No princípio criou Deus homem e mulher para viverem família monogâmica, não poligâmica. Olhar para o Velho Testamento para tentar dizer, mas não é palavra de Deus? Sim, é palavra de Deus, mas tem aqui coisas do inimigo de Deus, que você não vai imitar. Então a Bíblia não deixa de escrever a história como ela é. Ela não esconde os erros e os pecados do seu povo, mas quando ela legisla sobre verdade e como nós devemos andar, ela é direta. E você tem que voltar para o ideal de Deus em Gênesis, e não voltar para uma história corrompida pelos seres humanos, em que Deus teve que intervir aqui e acolá, miraculosamente, até dizimando parte do povo, por conta dos seus erros, dos seus pecados, das suas orgias e das suas adorações a deuses que não eram deuses. Fábulas e mitos. As fábulas de genealogia judaicas apontavam para o passado como a época áurea, mas o cristianismo aponta para a cruz e para o futuro glorioso, quando todas as coisas serão restauradas. No verso 6, Paulo fala, cuidado, Timóteo, com a loquacidade frívola. O que é isso? É hábito de falar muito, e por vezes falar sem sentido. Aqueles que se desviam da simplicidade da fé e da boa consciência, que mergulham na especulação, que queriam se passar por mestres da lei, mas se tornaram insensíveis no seu objetivo maior, conduzir pessoas a Cristo. E agora pausa aqui, igreja. Durante muito tempo, a nossa comunidade sofreu dessa síndrome da loquacidade frívola, que é pessoas querendo adquirir conhecimento que não eram transformados de verdade, na sua maioria, em vida. Abandonam a simplicidade da vida, querem uma classe bíblica de verdade, para obter informações, para manusear esse livro, para saber as mais profundas letras do livro, mas a vida em casa não correspondia a esse montante de informação que recebiam domingo de manhã, de tarde, de noite, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Frequentadores de escola bíblica dominical, que não eram capazes de amar a esposa como Cristo ama a igreja, amar os seus filhos, de ser gentil até no caminho da igreja para cá, que batiam a porta, que ralhavam com a mulher, que diz palavrão à vontade, mas são especialistas em ensino bíblico. É o que a gente chama de loquacidade frívola. Pela graça de Deus, nós temos acabado com isso aqui na IBC, não com a escola bíblica, mas acabado com esse conhecimento que só traz para o indivíduo uma espécie de orgulho pelo conhecimento, sem vida, sem piedade, sem amor. Lembra da semana passada, o jejum que Deus quer? Não é você ficar com abstinência de comida, com a cara de quem está com fome, mas Ele quer que você solte as amarras daqueles que estão presos no pecado, que você visite as pessoas, que você liberte as pessoas, que você leve o evangelho, tenha amor, que você abrace as pessoas. Esse é o jejum que Deus quer. No conhecimento é isso. Igreja de Jesus, queiram ouvir um conhecimento transformador, queiram pausar para ouvir Deus falar de forma que te leve a mudar de vida e abençoar as vidas que estão ao seu redor. Que você saiba pouco, mas que você viva o pouco que você sabe. Que você conheça só um pouquinho, mas o suficiente para ser piedoso, amoroso, misericordioso, porque é disso que Deus se agrada. Nós não vamos poder colocar um PhD em Bíblia em cada grupo pequeno, mas vamos colocar dentro de cada grupo pequeno um líder piedoso que ama Jesus e que, tendo aprendido um pouquinho, vai praticar um pouquinho. Tendo aprendido e praticado pouco, será colocado sobre o muito à medida que ele transborda e passa para outras pessoas. Conhecimento tem que ser isso, aprender para passar. Quantos anos vocês jovens ou vocês formados passaram na faculdade aprendendo 1 milhão de coisas que não praticam quase nada do que aprenderam?
Eu mesmo, quando estive na minha época de seminário, estudando, fazendo mestrado, um bocado de coisa, eu aprendi muito mais nos corredores, enquanto eu compartilhava com os meus amigos, em casa, enquanto eu refletia e orava e chorava em cima daqueles livros, do que propriamente dentro da sala de aula. E na vida cristã é assim também, é vida na vida. Deixa de fábulas e mitos, deixa de acreditar nessas coisas mirabolantes e miraculosas e comece a pensar que o maior milagre é a transformação da sua vida, do seu pai, da sua mãe, do seu vizinho, do seu filho, do seu marido, do seu avô, do seu patrão, do seu funcionário. Estes sim são os maiores milagres. Paulo fala das fábulas e genealogias do gnosticismo, que é especulativo, esotérico. Aliás, a característica do herege é assim, ele vive sempre buscando uma novidade, ele sempre quer saber o que há de novo, ele nunca está satisfeito com a verdade que ele aprendeu, ele precisa de mais, ele está sempre em busca de algo novo. Lá em Atos 17:20 diz: todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Ah, você viu no site tal, ah, você viu fulano, ah, você viu a teologia tal, ah, você viu não sei o que, ah, você... Minha irmã, eu não sei não, porque eu estou aqui me esforçando para aprender aquilo que Jesus me ensinou durante a semana na minha reflexão bíblica. De que adianta, como diz, as muitas letras te fazem delirar, de que adianta você ler 1 milhão de livros e não conseguir praticar e viver? Sua mente vai longe, mas sua alma está lá atrás, e seu corpo está sofrendo no meio de tudo isso. Busca a novidade, o herege, exalta a mente, a idolatria do saber, menospreza a experiência e as emoções, a experiência dá lugar à especulação. Paulo não está condenando o uso da razão, mas a razão que não se materializa em ajuda ao próximo é doente. Todo estudo da Bíblia deve levar o homem a repartir e amar ao próximo. Preste atenção, meu amado, me parece que Deus tem nos ensinado isso, que tudo que eu recebo dele, se fica em mim, só para mim, me adoece. É como água estancada, não tem coisa melhor do que água fresca, mas a água tem que passar, até no nosso sistema, tem que haver um filtro, vai passando aqui, vai aqui para a bexiga, e tem que sair, porque a água tem que passar, ela tem que passar, você precisa sempre de mais água, mas é para passar adiante. O evangelho é assim, o conhecimento é assim, o que você vai fazer com o que você está aprendendo no seu grupo pequeno, na sua leitura, tem que ser assim: Senhor, isso é para a minha vida, e é também para que eu passe para alguém que sabe menos do que eu, para que eu discipule alguém, e quando essa água passa, essa palavra passa, aí sim, faz bem para você, limpa, cura, traz coisas extraordinárias para a sua vida. Cuidado com essa postura, que a gente chama postura do herege, que busca novidade, que exalta a mente, que prefere discussões. A discussão que não desemboca em ação provoca congestão mental. Os gregos eram especialistas nesse exercício, eles gostavam de sentar numa roda e estimular as acrobacias e os falatórios inúteis que Paulo fala aqui. Cuidado com a postura arrogante, aquele que tem desejo ávido pelo ensino, mas não pelo aprendizado. Consideração inferior aos que não conseguem seguir a sua especulação intelectual. Como Paulo diz aqui, aqueles que se pretendem passar por mestres da lei. Por fim, versos 10 a 11, Paulo fala da doutrina de Jesus. Ela é, em primeiro lugar, sã. É o ensino que traz saúde, a sã doutrina. É palavra peculiar às epístolas do apóstolo Paulo. Paulo diz que a lei condena o transgressor, mas não tem poder para transformar o transgressor. O ensino do evangelho, ele mostra a graça e tem poder para sarar e transformar.
Não é só o que eu deixo de fazer que me santifica, mas é o que eu passo a praticar, porque eu aprendo com a sã doutrina, com o são ensino de Jesus. Essa é a diferença entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. A diferença entre a lei e a graça. A lei diz: não matarás. E aí você fica condenado se mata. A graça de Jesus ensina outra coisa. Continua sendo não matarás, mas vai mais profundo, vai lá no seu coração, na sua mente. Mostra que você é fraco e falho e capaz de matar, mas oferece a graça para te receber como você está, e o poder do Espírito Santo para mudar a sua forma de pensar, e ao invés de matar, você vai querer amar, vai querer dar vida, vai querer nutrir, vai querer amparar. O Evangelho de Jesus, a lei, aliás, condenava você em tudo, e mostrava quão impotente, quão incapaz você é de guardar toda a lei, mas a graça não lhe capacita para fazer o que é certo. Você só come errado se quiser. Essa questão que nós enfrentamos hoje no Brasil e no mundo, a obesidade dos adolescentes. Nunca se viu tanta criança obesa por tanta porcaria que come. Essa falta de cuidado com o corpo pode ser vencido na base de um confronto espiritual, onde, aprendendo o cuidado com o corpo, o indivíduo pode agora ajudar os seus filhos, seus adolescentes, a terem controle sobre aquilo que não tinham controle, e ao invés de serem condenados a viverem na obesidade para o resto da vida, podem tomar uma decisão espiritual, cuidar do seu corpo, fazer aquilo que é lícito, não ser dominado por nada, porque agora o Espírito Santo pode entrar lá e dizer não. O indivíduo que vivia a promiscuidade, a lei só o condenava, mas agora não, ele, porque viveu, ou se viveu, terá do Senhor força e poder para dizer não, para voltar para casa, para cuidar da sua mente, do seu coração, cuidar da sua família, e ser recebido no corpo, e ser levado de volta onde estava, porque o Senhor o restaura. Essa é a diferença. A doutrina é sã, o ensino da saúde. Vou ler aqui uma coisa interessante. E.F. Brown faz uma distinção entre o cristianismo e o islamismo. Presta atenção. Um islâmico, um maometano, pode ser considerado um homem santo, se ele observar determinados rituais cerimoniais, apesar da sua vida ser uma vida não muito correta. Ele é considerado santo se ele cumpre os rituais, mas ele pode ser moralmente falido e ainda assim será considerado um santo. Se ele é cuidadoso em cumprir as normas cerimoniais, se buscará sua bênção como um homem que tem influência com Deus, ainda que a sua conduta moral seja vil ou degradada. Vocês se lembram na Guerra do Golfo? Os ayatolás, os indivíduos que eram mais venerados, os conselheiros dos terroristas mais terríveis da terra. O Bin Laden tinha um conselheiro religioso que dava a bênção, porque ele cumpria todos os rituais e mandamentos do Corão ou do Alcorão. Mas a sua vida não importa se matava, deixava de matar, se era promíscuo ou deixava de ser, não interessa. O cristianismo não é assim. Um outro escritor descreve a vida no Marrocos da seguinte forma: a grande mancha do credo islâmico é que não se espera que os preceitos e a prática coincidam, exceto no que diz respeito ao ritual, de um modo que um homem pode ser notoriamente mau e ao mesmo tempo ser estimado religiosamente, e a sua bênção ser buscada como um homem que tem o poder de Deus. O mouro da cidade de Fez esclareceu muito bem como eram as coisas e disse assim: quer saber como é a nossa religião?
Nós purificamos em água, nos purificamos em água, no entanto, aplaudimos o adultério. Vamos à mesquita orar, enquanto pensamos na melhor maneira de enganar o nosso semelhante. Damos oferta ao sair e voltamos aos nossos negócios para roubar. Lemos nosso Alcorão e saímos a cometer pecados que não podemos nem mencionar. Adoramos e peregrinamos, e no entanto mentimos e matamos. Queridos, o Evangelho de Jesus, a sã doutrina de Jesus, não é essa incoerência. É o que eu prego e o que eu vivo tem que coincidir cada vez mais. Por isso, conhecer a verdade é importante. A doutrina é gloriosa, é divina, ela é amor, um amor sem fingimento, ela tem a motivação correta, não ensinamos por presunção, por arrogância, ela procura os meios legítimos, ou seja, ainda que fale a verdade, sempre será dita em amor, e fala, por fim, a sã doutrina vem de uma consciência pura, um coração puro, uma consciência pura e uma fé não fingida. Deixa eu só articular esses três e a gente encerra aqui. Coração puro, o que é isso? Primeiramente limpo em oposição ao sujo. O coração puro tem motivos claros e limpos no que faz. Não há lugar para demonstração de inteligência, de censura, rebaixamento, esnobismo, exibicionismo, desejo de ganhar competição com outras pessoas, invejar. Não há lugar para revelar ignorância do oponente. O fiel sempre almejará ajuda sincera, iluminação e compreensão do outro e a condução do oponente à presença de Deus. Coração puro, tem um motivo puro para fazer o que faz. Não se aproxima das pessoas com segundas intenções. Vimos aqui para adorar a Deus e nada mais. O que recebemos dele é lucro. O coração não tem segunda intenção quando eu me achego a uma outra pessoa. Esta é a sã doutrina. Vem de um coração limpo. Jesus disse: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Depois, uma consciência pura, limpa. O que é uma consciência limpa? É uma consciência livre de condenação, porque está em sintonia com a vontade de Deus. O fiel tem uma consciência sensível, pela manutenção da confissão e do perdão, que não permite um acúmulo de obras mortas, nem a cauterização da consciência. Agora presta atenção aqui, a consciência pura, o que é? Limpa. Se eu tenho a palavra de Deus aqui na minha mente, quando eu começo a me envolver com algo que é errado, um alarme toca. Esta não é a vontade de Deus. Para. Você sabe o que a Bíblia diz, sai fora. É a consciência limpa, que se alimenta da verdade, que entende que não é por aí que deve seguir, mas aquele que tem a consciência cauterizada, é o indivíduo que o alarme soa e ele diz: não, deixa para lá, eu vou continuar fazendo o que eu quero, não, deixa para lá, é só um pouquinho, não, deixa para lá, depois eu me redimo, não, deixa para lá, depois eu confesso, ninguém vai me ver, Deus não está me vendo, e ele cauteriza a consciência, fica calejada. Ou o indivíduo que não se aplica a palavra de Deus, a leitura, o ensino, o estudo da palavra, e fica só se alimentando do eu acho, e a consciência dele não dói. Ele fuma todas, bebe todas, rouba todas, transa com todas, mente para todos, e a consciência dele não dói mais. Eu não acredito que esse cara é capaz de fazer isso. Não, ele vai fazer mesmo, porque a consciência não dói. Esta semana, aliás, há algumas semanas atrás, eu estive numa repartição pública para tentar emplacar um veículo, e eu fiquei estarrecido de ver. Foi-me recusado o emplacamento de um veículo absolutamente normal,
E eu, enquanto fiquei lá indignado, que eu não sabia o que fazia, se eu ia embora, se eu subia na parede, Aí eu quase desço da cruz. Aí eu fiquei lá. Enquanto isso, eu fiquei com o meu telefone filmando as cenas. O cara fazendo as maiores falcatruas, recebendo dinheiro. Não vem me pedir o filme que eu não dou. Eu não vou usar, acho que eu até já apaguei. E eu ficava aqui, meu Deus, como é possível? Como é possível o camarada recusar atender alguém que está certo e ficar ali do lado, faturando em cima de coisas erradas? Eles parecem que têm prazer em fazer isso. A consciência é cauterizada. E quando percebeu que eu estava lá em pé, no canto, só olhando, aí foi para dentro de um lugar secreto para fazer a transação. Aí entrava e saía. E não era o banheiro. Era o lugar onde recebia a grana para fazer a coisa errada. A consciência já não dói mais. Assim somos nós, somos tão alimentados do é normal. Mulher, isso é normal. Menina, isso é normal. Jovem, isso é normal. Colar é normal. Mentir é normal, enganar é normal. A consciência é cauterizada. Então quando você esbarra numa coisa que é contra Deus, você faz como um leproso que não percebe mais que aquilo ali está arrancando a mão, porque não dói mais, está calejada a consciência. A sã doutrina, meu amado, que Paulo está dizendo, coloca aí no seu coração o que é certo, porque você vai ter uma consciência limpa. É tão limpa que a hora que sujar, você quer se livrar logo daquilo. Se a sua roupa já está suja, tão suja, uma sujeirinha a mais não faz diferença. Mas se a sua roupa está limpa, lavada pela palavra, com a sua consciência, uma coisinha errada vai bater lá. É possível que você caia, mas vem o arrependimento. Você corre na presença de Deus, o sangue de Jesus te lava, e você diz, estou limpo por 1 minuto, estou limpo por meia hora, estou limpo por um dia, estou limpo por uma semana, estou limpo por um mês, e vou continuar lutando com isso. Eu sei, mas o Senhor me lava, e a minha consciência vai estar aqui pronta para soar o alarme, quando algo que realmente se apresentar a mim, for contra a vontade de Deus. E a fé não fingida, para terminar, a sã doutrina é a fé não fingida. O cristão aqui é uma pessoa sincera, sem máscaras, que não tenta enganar os outros, demonstrando exteriormente ou em palavras, algo que na verdade não crê ou não vive, porque sua vida é coerente com o seu discurso e com a sua fala. Amados, esta é uma comunidade em que o Senhor nos ensinou a viver no processo de restauração. É uma comunidade onde os líderes abrem a vida e o coração, são tratados, reconhecem suas limitações, mas isso não vem porque nós somos bonzinhos, não. É uma questão de seguir a sã doutrina de Jesus de forma coerente. Eu sei que não é fácil, eu sei que a Bíblia é um livro denso, eu sei que a leitura desse livro nem sempre é fácil ou simples, mas por favor, em nome de Jesus, se vocês não conhecerem essa verdade a fundo, vocês serão levados por um vento de doutrina e prática que desagrada a Deus, e vão trazer sobre vocês só a dor, o sofrimento, o tropeço, a perda. Por favor, em nome de Jesus, vamos nos aplicar ao que diz a palavra de Deus. Vamos ser como os bereanos, sempre examinando. Vamos tornar a nossa reunião de grupo pequeno numa reflexão sobre a palavra de Deus, sobre o que Deus diz. Vamos nos aconselhar e ajudar mutuamente com base no que Deus diz. Tyler citou aqui o texto de Provérbios, que texto maravilhoso. É talvez um dos textos do capítulo 3 que mais fala da saúde do corpo, e hoje as pessoas querem ser saudáveis. Comece a ler a palavra, praticar a palavra, e você terá saúde para o seu corpo. Não deixe de ler, não deixe de estudar, não deixe de procurar compreender e praticar a sã doutrina. Pare de ouvir esses ismos, isso aí é a moda, não, vamos fazer também, não mulher, que isso, você não pode, isso é um absurdo. Como um absurdo? Se a Bíblia diz que está errado,
não é absurdo. Deus tem suas razões. Pode ser difícil, pode ser duro, mas você quer acertar a sua vida, para não ser levado por toda sorte e todo vento de doutrina. Hoje à noite decidi falar sobre isso, para que vocês como igreja, todos nós aliás, nós como igreja, vamos orar por essa fase maravilhosa, em que nós vamos capacitar a liderança dos grupos pequenos, e vamos passar para eles um conhecimento, que é um conhecimento aplicável, e que deve chegar em toda a congregação, enquanto continuaremos nos reunindo na grande congregação, para os momentos de reflexão, de louvor, de adoração, de meditação na palavra. Vamos orar por esse momento. Orem pelos líderes. Vamos lembrar de orar também pelos pastores. Eu sei que em muitos encontros faz-se churrasquinho de pastor. Sabe como é? Os caras sentam lá e dizem: rapaz, o pastor domingo, ele tá... Aí vai assando o pobre lá, né? Mas tem uns irmãos que oram pelo pastor também, né? Então, continue orando pela liderança desta comunidade, para que ela continue sendo composta de homens e mulheres sinceros, com fé, consciência e coração limpo, como nós vimos aqui com Thalia e a Gigi. O processo desse casal aqui, amados, ao nosso ver, está num estágio muito avançado de restauração, embora eles tenham muito que caminhar. Mas a igreja americana pediu que eles retornassem, para que eles que não estão convivendo com eles como nós estamos, pudessem acompanhá-los de perto e ajudá-los nessa consolidação da família. Sabe por quê? Porque nesta igreja, quem não cuida bem da sua família não tem moral para cuidar da igreja de Jesus. Não tem. Qualquer pastor, qualquer líder aqui será desqualificado se a sua família não estiver andando na verdade e vivendo a verdade. E isso é com Deus, não é nem com a gente. Mas nós tivemos hoje aqui um exemplo que vocês devem levar para casa, de seriedade. Como sério é esse homem que eu falei aí, que está numa das secretarias, homem de Deus, sério, que vai levando luz nas trevas, salgando o que está apodrecendo. E assim como os líderes, esta igreja é uma igreja séria, porque crê em Cristo e na sã doutrina. E tem homens e mulheres aqui, e jovens e adolescentes, que lutam com seus problemas, mas que vivem uma vida séria, que estão buscando a transformação do caráter para a glória de Jesus. E nós vamos continuar nessa mesma jornada. Não estamos atrás de outro milagre, senão o milagre da transformação do caráter do menino, da menina, do adolescente, do jovem, da mamãe, do papai, do filho, da filha, do patrão, do empregado, do irmão. É isso que nós estamos buscando para a glória de Deus. Jesus, nós te louvamos por esta noite maravilhosa na tua presença. Noite em que nós pontuamos o ensino falso, o ensino verdadeiro, o milagre do ensino que transforma vidas, o milagre do ensino que recebe, que é discipulado e discipula, e do ensino que é recebido, mas que também passa. Hoje à noite, Pai, eu quero também colocar diante do teu altar toda a liderança desta igreja, que os teus ungidos, Senhor, para o exercício da liderança dos grupos pequenos, sejam guardados pelo Senhor, sejam íntegros, que te busquem de verdade acima de todas as coisas, que abram o coração para aprender de ti, pela palavra, pelas aulas que serão dadas, pelo ensino que será passado. Continua fortalecendo, Senhor, as crianças, jovens, adultos, adolescentes. Pai, nós oramos hoje também, o pastor Zé Edson orou pelos enfermos. O Senhor pode curar para a glória do teu nome. Por isso nós estamos clamando que o Senhor faça uma intervenção cirúrgica de poder, para de fato ajudar aqueles que estão precisando, Senhor, estão no leito de dor. Dá consolo aos familiares. Cuida do teu povo nesses dias, Senhor, tão terríveis, tão terríveis. Nós te agradecemos, Pai,
por tudo que o Senhor fez em nosso meio nesta noite. O louvor, a palavra, a oração. Que nós saímos daqui, Senhor, pensando em como aquilo que aprendemos do Senhor pode ser transformado em vida, em caráter, em consciência limpa, em amor sincero, em fé não fingida. O que nós queremos é só isso, é glorificar o Teu nome, só isso. Abençoa a Tua igreja, Pai, nós te rogamos em nome de Jesus. E eu quero perguntar se tem alguém que veio aqui hoje à noite com a disposição de publicamente dizer: eu quero entregar a minha vida a Jesus, viver de forma limpa na presença dEle, sendo perdoado por Ele, tendo dEle a certeza da vida eterna. Tem alguém que publicamente gostaria de dizer: hoje é meu dia? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mais alguém? Deus te abençoe, querida, Deus te abençoe, Deus te abençoe, amém, amém. Deus te abençoe, Deus te abençoe. O caminho é Jesus, entregue-se a Ele hoje. Ele vai transformar tua vida e teu caráter como ninguém pode. Alguém mais para dizer hoje: eu quero Jesus como meu Senhor e meu Salvador? Levanta a mão aí. Aliás, a decisão não é pela igreja nem por mim, é por Jesus. Ela é pública e aberta, como Jesus por nós morreu pública e abertamente. Mais alguém lá? Louvado seja Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos louvar ao Senhor. Vocês que entregaram a vida a Jesus hoje à noite estão sendo abraçados, amados aí pelos irmãos. Sejam conduzidos ao espaço Conexão. Uma boa semana na paz do Senhor. Lembrando que nós temos as atividades segunda-feira aqui, como foi anunciado, celebrando a restauração, oração lá no Querigma. Quarta-feira também nós temos a quarta da capacitação acontecendo, eu acho que é nessa quarta. E até o próximo domingo, culto pela manhã e à noite também, para a glória de Deus.